Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e vamos para mais uma lista MTH, mais uma sugestão muito legal de vocês, que é melhores descobertas. Rola uma interpretação, de certa forma, assim, né? Eu interpretei, né? Eu quis trazer essa lista da seguinte forma. São coisas que melhoraram a minha vida, minha experiência de áudio, tá? Soluções que apareceram que eu não necessariamente esperava, né? Ou que foram propostas muito diferentes, mas que trouxeram um upgrade, vamos dizer assim, em algum sentido na minha relação com a música no dia a dia. Então, primeiro da lista, cara, o Cadasty. Eu já falei várias vezes sobre ele, mas o que é o Cadasty? Eu tô sem o meu aqui agora pra mostrar, porque, enfim, deixei em casa. Mas ele é um amplificador IDAC Bluetooth feito principalmente para iPhone. Por quê? Ele gruda via MagSafe na parte de trás do iPhone, né? Ele se conecta via Bluetooth ao iPhone e aí você tem ali uma saída de fones de uma qualidade muito legal, né? Naquele amplificador IDAC. Então, cara, é um negócio que, de novo, eu não sabia, né? Eu não esperava. A Cadas me mandou, na hora que eu olhei, na hora que eu coloquei, eu falei, putz, cara, que maneiro, assim, que coisa diferente, né? Como, de novo, uma solução para eu ter um áudio de qualidade, uma saída de fones de qualidade no iPhone. Eu acho aquilo melhor do que um dongle, eu acho aquilo melhor do que um amplificador IDAC cabeado normal, porque dependendo até de um sem fio aleatório, porque eu tenho um negócio que gruda no iPhone, né, e ele é super fininho, então ele fica ali super compacto. Então, cara, isso eu achei absolutamente fenomenal, eu adoro. Quando eu avaliei, eu acho que estava custando tipo R$1.000, mas depois o preço baixou bastante, e aí hoje tá tipo 500, mas com os impostos vai pra casa de 1.000, mas é o preço que já custava antes. E de novo, assim, eu acho que, pô, se você tem um iPhone e, sei lá, porque tem uma outra opção que já tá em segundo lugar que eu já falo, mas se for uma coisa compacta, meio que uma solução para ficar ultra conveniente, eu acho isso aqui excepcional. Então eu adoro o Cadasty. O segundo, como eu falei, é uma coisa parecida, mas que ele encanta por outro motivo, é o QDelix 5K. Por quê? O Cadasty, ele encanta pelo quão bem ele se integra a um iPhone, porque, de novo, você tem um iPhone, você gruda o negocinho no MagSafe fininho e tudo mais. O QDelix, ele encanta por um outro motivo. Ele é um quadradinho mais normal, também está em casa, por isso que eu não estou mostrando para vocês, é um quadradinho mais normal, que também usa Bluetooth, mas a parada dele é que ele tem toda aquela parte de DSP incrível, espetacular, que permite que você faça muita coisa, meio que junto do Auto EQ. Então, também é uma solução fantástica, fantástica de áudio. Né, assim, e aí não é só para iPhone, né? É para qualquer coisa. Né? Você pode ligar no seu notebook, você pode ligar no seu Android. Ele só não vai, né, ser um negocinho que vai grudar no celular. Mas fora isso, é incrível a quantidade de possibilidades que se abrem com esse equipamento. Assim, eu já fiz um vídeo sobre ele e aí eu mostro, né, dou alguns exemplos, tipo, você pode, cara, usar o Auto EQ para meio que ou aplicar alguma curva de correção no seu fone ou então fazer o seu fone soar como um outro fone. Espetacular, espetacular. Próxima posição tá num caminho meio parecido, que são cabos DSP. E aí eu tô colocando esse bolo, né? Porque você tem várias soluções. Você tem tanto cabos DSP que você compra à parte, você tem fones que tem um cabo DSP integrado e com, por exemplo, acesso a um aplicativo que permite que você faça também correções, como no caso do QDelix. Mas eu acho que os cabos DSP, eles elevaram um pouco o que é possível de fones cabeados em termos de versatilidade. Se você não souber o que é isso, dá uma olhada aqui em cima que eu explico nesse vídeo. Mas os cabos DSP nada mais são do que um cabo que tem ali dentro, como se fosse uma placa de som interna. Eles são cabos que você coloca no fone, mas eles são USB-C, são cabos digitais. E ali você tem um DAC, ali você tem um amplificador de fones e muitas vezes você tem justamente ou uma curva de correção padrão, que vai melhorar a acústica de um fone, ou então o acesso a um aplicativo por meio do qual você consegue fazer também correções via DSP do seu smartphone. Então, cara, tem cada vez mais surgido fones mais interessantes com essa proposta e é uma coisa que eu gosto muito.
porque, né, a maioria dos celulares hoje não tem saída de fones, e esses cabos com DSP podem ser uma maneira de você contornar essa limitação e ainda ganhar coisas, né, que são essa versatilidade enorme que aparece aí. O próximo da lista agora já é mudando completamente o perfil, cara. E assim, é polêmico, mas eu acho que ele merece estar nessa lista. Apple AirPods Pro 2. Por que eu tô colocando ele aqui, né, como uma descoberta que melhorou a minha experiência de áudio? Porque como uma pessoa que está muito no hobby dos fones, na audiofilia, é claro que meu foco em equipamentos de som é a qualidade de áudio. Mas existem várias situações em que tem outros componentes, né, outros aspectos, né, dos equipamentos de som que vão contar muito. E assim, o Apple AirPods Pro 2, cara, é um conjunto inacreditável. Então eu tenho sim uma excelente qualidade de som, mas não é só isso. Eu tenho um dos melhores cancelamentos de ruído do mercado. Eu vou fazer uma observação sobre isso, um exemplo. Ontem eu fui para Curitiba, peguei avião. Cara, eu levei o AirPods Pro 2 e eu também levei um in-ear cabeado com o meu DAP. Cara, no avião eu prefiro ouvir isso aqui. Por quê? A qualidade do in-ear cabeado é maior? É. Só que de nada adianta se eu tenho tanto ruído em volta que eu não vou conseguir ouvir essa qualidade de som. Aqui o noise cancelling é excelente. Então, cara, no final das contas, a minha percepção de qualidade de som é maior aqui. E não só isso, né? Tem toda aquela coisa, putz, a conveniência de ele ser totalmente sem fio, os recursos de integração com o ecossistema da Apple. Então, pô, a rede Buscar, que é incrível, o áudio espacial, que é muito maneiro. Pô, você tem cara, pensa que assim, isso aqui, tipo, é como se fosse uma demonstração de que para várias situações existe muito mais coisa que importa, né? Não só a qualidade de som. E isso aqui, né, como uma solução de áudio portátil, é imbatível, entendeu? Então, eu coloco que é uma surpresa também, porque eu não esperava que fosse ser uma coisa que fosse se integrar tão bem na minha vida, né, com os outros equipamentos que eu uso, né, com o meu notebook, que é da Apple, com o meu smartphone, que é da Apple. Enfim, isso aqui pra mim é absurdo. O próximo da lista pode ser meio polêmico também, cara. Dolby Atmos. Mas eu não tô falando Dolby Atmos em geral, qualquer Dolby Atmos, não é isso não. Mas é quando você tem, por exemplo, no Apple Music, você tem uma gravação em Atmos mesmo, e você coloca num fone compatível com Atmos mesmo, como os AirPods Pro 2. É uma experiência absurda, absurda. De novo, o Atmos é um guarda-chuva para muitas coisas, então não necessariamente, por exemplo, eu tenho um Atmos no meu computador, mas não necessariamente você vai ter um resultado como você tem num caso como esse, né, em que é toda uma cadeia que tem suporte a Atmos e que é capaz de entregar as diferenças. Cara, mas o ponto eu lembro, eu já fiz um vídeo sobre Atmos aqui no canal, em que eu fiz alguns testes, né, numa cadeia completa, e assim, na moral, cara, você muitas vezes tem uma sensação, no final das contas, que não é tão diferente de um bom headphone aberto, porque você tem um nível de espacialidade, de amplitude no som absurdo, absurdo. E aí, de novo, eu tô falando de uma mixagem Atmos, do computador que tem, do streaming que tem, do fone que tem. Cara, o Dolby Atmos eu acho que ele pode ser, nos momentos certos, revolucionário. É aquilo, não necessariamente isso vai ser uma coisa que melhorou minha experiência de áudio de maneira tão abrangente, porque é um pouco limitado, né? Só com algumas gravações na Apple Music, mas quando funciona, quando bate, espetacular. Espetacular. Então, assim, é uma coisa que tem muito potencial ainda. Próximo da lista, players portáteis. E não quaisquer players portáteis, mas esses dois aqui especificamente que eu gosto muito. São dois players da Hybe, né? O M300 e o R4. E assim, vocês sabem, eu faço conteúdos patrocinados com a Hybe em unboxings, eventualmente em alguns reviews, mas não é o caso aqui. Eles não estão patrocinando, não estão pagando falar nada, tá? Eu estou falando porque eu quero, porque é verdade. Por quê? Hoje em dia, você tem várias opções para ter áudio portátil fora de casa, né? Como eu disse, você tem um KDST, você tem um QDelix 5K, você tem um fone com DSP, você tem fones sem fio, mas existem momentos em que eu gosto muito dos players portáteis, porque, por exemplo, por que eu gosto muito do M300? Cara, pelo tamanho e pela conveniência. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui roda Android completo,
tem uma ótima saída de fones, é muito pequenininho, é muito conveniente, né? Tem, memória expansível, tem controles de mídia físicos. Eu adoro isso daqui como solução para, às vezes, cara, uma audição, descompromissada fora de casa. E aqui eu tenho uma outra pegada, né? Eu falei que eu viajei ontem, foi ele que eu levei com o fone cabeado. Eu acabei, naquele momento, preferindo os Apple AirPods Pro 2 por causa do noise cancelling, mas isso daqui eu uso, cara, aqui sempre nos unboxings, uso de vez em quando para viajar, porque, aqui eu tenho também Android completo, um aparelho dedicado que serve como amplificador e DAC via USB para o computador, amplificador e DAC Bluetooth, né, que tem saída balanceada, saída single lane, tem muita potência, toca headphones mais exigentes, mas também toca in-ears muito bem, tem várias configurações de áudio muito legais. Então, isso aqui também, assim, é um negócio que eu fiquei muito tempo sem usar players portáteis, mas voltei a usar e gostei muito, muito, assim, e principalmente desses dois da Hybe, tá? O M300 pela conveniência, pelo tamanho, e o R4 pelo quão versátil, pelo quão completo ele é, também como uma solução de áudio portátil. Agora vamos mudar completamente a veia da parada para a próxima posição, cara, que são suportes de caixas de som. Falei que essa lista é variada, né? Mas é isso, coisas que melhoraram a minha vida em termos de som. Em muitas situações, em casa, eu ouço muito música em caixas, numa posição meio near field, né? Tipo, eu tô no computador e eu tenho um par de caixas aqui. Isso há bastante tempo, né? Desde que eu ainda morava com meu pai, aí eu tinha um par de Dynaudios, depois eu tive as KRK, depois eu me mudei, aí tive as Edifier S3000, já usei as Yamaha MSP3A, agora tem as Dali Concept 2. São várias caixas de som nessa posição near field. E uma coisa que é fundamental para esse tipo de equipamento, nessas circunstâncias, é justamente um suporte de caixas. Por quê? Nesse tipo de uso, é fundamental que os tweeters estejam apontando para você, que as caixas estejam bem posicionadas. E os suportes de caixa fazem exatamente isso. Fora outras coisas, tipo diminuir a quantidade de vibrações que são transferidas para a mesa, enfim. Eu me lembro até, cara, que eu usava as Dynaudio BM5A Compact e depois eu fui para as KRK. Quando eu fui para as KRK é que eu comprei o par de suportes. Na Dynaudio eu não usava. E quando eu comprei os suportes e coloquei nas Dynaudio, eu falei assim, meu Deus, que upgrade. Que upgrade. Eu teria um resultado melhor se eu tivesse usado isso aqui desde o início. E talvez eu nem sentisse a necessidade de fazer o upgrade para as KRK. Então, suportes para caixas de som são muito importantes, cara. São, às vezes, determinantes para você ter uma boa experiência. Próxima posição da lista é uma coisa muito abrangente que não vai ser surpresa para ninguém, e eu acho que mudou a vida de muita gente também, que são os serviços de streaming, cara. Eu não posso não, por mais que seja uma coisa óbvia, eu não posso não falar deles aqui. Eu sou da época que, cara, eu tinha um Discman, sabe? Eu tinha que levar um porta-CDs quando eu viajava, né? Porque era isso, e ainda assim, eu levava o quê? 20, 30 CDs. Depois eu tive iPod, e aí eu tinha, sei lá, tudo bem, 20 mil músicas no iPod, mas era baixar muita coisa, era muito difícil, ocupava muito espaço, e era aquilo ali, né? Saiu um negócio novo, peraí, eu tenho que agora ir lá baixar. Não era a coisa mais conveniente do mundo. Pelo menos não comparado ao que a gente tem hoje em dia com o serviço de streaming, né? Cara, mal ou bem aquilo, com um celular que tem a conexão na internet, você tem acesso a praticamente tudo que já foi gravado, entendeu? Porque tá lá o aplicativo de streaming que te dá acesso a tudo. E não só isso, eles também mudaram um pouco a minha relação com a descoberta de músicas, porque você tem hoje serviços de streaming que tem, por exemplo, você tem no caso da Qobuz, você tem aquela curadoria que é humana, que é sensacional, né? Você tem o conteúdo editorial que é muito irado. E se você for para outros serviços, né, em que são mais baseados em algoritmo, aí é que a coisa fica pesada, né? O Spotify, quanta coisa incrível eu já descobri por causa do Spotify, né? O YouTube Music também é um que eu uso regularmente e que eu acho que melhorou muito nesse sentido recentemente. Eu tenho realmente, assim, muita coisa que eu descobri por causa do serviço de streaming. Então, não só a facilidade de acesso às músicas, mas também as possibilidades que eles abrem, né, de novo, em termos de descobertas, né, de democratização do acesso à música, cara, não dá pra não considerar o streaming nessa lista. Claro, eles têm vários problemas, né? Tem toda a parte de monetização, de até vulgarização das descobertas também, né? Tem coisas aí muito negativas do streaming, mas eu acho que, no geral, pelo menos para mim, o saldo foi muito positivo.
Só tem mais duas posições, tá? A primeira delas são gráficos e equalização. Eu já falei sobre esse tema antes, mas assim, eu vou tentar resumir. Você cada vez mais tem não só equipamentos de medição disponíveis e acessíveis, mas também um grupo de entusiastas, né, de avaliadores com acesso a essas ferramentas e com o conhecimento para poder abrir novas possibilidades. Então, a descoberta dos gráficos, né, como uma forma de medir até certo ponto a qualidade dos fones de ouvido e de apontar aquilo que talvez você possa mexer, né, para deixar o fone mais ou menos de acordo com o seu gosto, né, e aí que entra a equalização, isso eu também acho que é revolucionário, cara, apareceu nos últimos 5, 6 anos e é incrível, cara. Então também considero que foi uma coisa de mercado que aconteceu, né, uma mudança no mercado de áudio que foi muito positiva em geral. Então, gosto muito disso aqui e aí se conecta, por exemplo, ao Q-Delix, né, que eu falei lá em cima. E a última posição, cara, essa também é um pouco mais abrangente, mas são os amplificadores e DACs atuais em geral, né? Esses amplificadores e DACs que a gente consegue hoje que entregam um desempenho utópico, que vão entregar muita potência, transparência total, neutralidade total, muitas vezes por um preço baixo em equipamentos que são bonitos, são pequenos, são convenientes, né? Pensa em marcas como Topping, como SMSL, né? Que eu sempre trago aqui. Eu acho que essa cena de amplificadores e DACs hoje também foi muito diferente, né? Porque quando eu entrei no hobby a gente tinha que gastar milhares de dólares para ter uma qualidade como a que a gente tem hoje. Aliás, nem como a que a gente tem hoje, né? Pior do que a gente tem hoje. Eram equipamentos muito mais difíceis de conseguir, então eu também acho que isso mudou muito a cena, sabe? Eu acho que hoje em geral acaba se preocupando menos com isso, porque é menos uma questão, né? Às vezes com, $200 você já consegue um amplificador e DAC de absoluta referência, que entrega toda a potência que você pode querer e que vai ser, cara, vai resolver a tua vida de amplificador e DAC para sempre. Se você não quiser, você não precisa mais pensar nisso. Então, também acho que isso mudou muito a minha relação com o áudio, né? Foi uma ótima descoberta. É isso, gente. Me contem aí, cara, nos comentários, quais foram as descobertas para vocês, cara? Quais foram as coisas que apareceram no hobby e surpreenderam vocês e mudaram a relação que vocês têm com o áudio e com a música. E também deem sugestões das próximas listas. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.